Pessoal, nós estaremos fazendo uma breve revisão agora do modelo de dados. O modelo de dados é a descrição formal da estrutura de um banco, certo? Em qualquer modelo de dados, é importante a gente distinguir entre a descrição do banco de dados, que seria o esquema do banco de dados, e o próprio banco de dados. Então, nós temos que saber distinguir a descrição do banco de dados propriamente dito. Os tipos de modelo mostram níveis de detalhes diferentes, certo? Então, nós vamos estar vendo aí níveis de abstração diferentes de um modelo para o outro. O modelo de mais alto nível de abstração seria o modelo de dados conceitual. Esse modelo de dados aí, ele é abstrato e ele descreve a estrutura de um banco de dados de uma forma independente de SGBD, certo? O próximo nível de abstração aí do modelo de dados seria modelo de dados lógico, representativo ou implementação. No livro do Navage, ele também considera essas outras terminologias aí. Ele é um modelo intermediário. Ele é um modelo de dados que representa a estrutura de dados de um banco de dados conforme vista pelo usuário final. Ou seja, esse modelo de dados aqui vai ter a visão do usuário. O modelo de dados lógico é o que o usuário enxerga. Ele depende do paradigma do banco de dados. Pessoal, o que isso quer dizer? O paradigma quer dizer se o banco de dados é relacional, se o banco de dados é hierárquico, rede, orientado a objeto. Isso que é o paradigma. Quando nós estamos no mais alto nível de abstração ali, no modelo de dados conceitual, nós não temos nenhuma dependência de paradigma. Já no modelo de dados lógico, que tem um nível de abstração um pouco menor, nós já temos uma dependência do paradigma. Aqui a gente já vai tratar se o banco de dados é relacional ou não, se é um banco de dados hierárquico ou não, tudo bem? E o nível mais baixo de abstração do modelo de dados é modelo de dados físico. Esse daqui vai oferecer conceitos que descrevem detalhes de como os dados são armazenados no computador. Ele depende do paradigma e do banco de dados específico. Certo, pessoal? Então, vamos consolidar o que a gente acabou de ver. Nós vamos ter que, no modelo de dados conceitual, nós temos o maior nível de abstração. Ele não depende de paradigma e ele não depende de banco de dados específico, tudo bem? Ele é um modelo de dados abstrato. Já o modelo de dados lógico, nós vamos ter uma dependência de paradigma. Aqui a gente vai ter que ver, é modelo relacional, vamos tratar com o modelo relacional. É modelo hierárquico, a gente vai estar trabalhando com o modelo hierárquico. Aqui isso daqui vai ser levado em consideração. Ele depende de paradigma, mas ele não depende do banco de dados específico, tá bom? Já o modelo de dados físico é o nível mais baixo de abstração. Ele vai oferecer o quê? Conceitos que descrevem os detalhes de como os dados estão armazenados. Então, ele depende do paradigma e depende também do banco de dados específico, tá bom? Nós vamos agora para a nossa quarta questão. Ela é uma questão do ano de 2010, o seu edital é de 2010, da Eletrobras, para o cargo de Engenharia de Software. Um modelo de dados corresponde a uma descrição formal da estrutura de um banco de dados. Com relação à modelagem de dados, relacione os modelos apresentados na coluna da esquerda à respectiva característica entre as indicadas na coluna da direita. Então, ele quer que a gente associe o modelo de dados com a sua característica, certo? Nós temos aqui os três níveis do modelo de dados que nós acabamos de rever, o conceitual, o lógico e o físico. E vamos às características. A P ali está dizendo que representa a estrutura de dados, conforme vista pelo usuário do SGBD. Qual o nível de abstração do modelo de dados que apresenta a visão do usuário, pessoal? É o nível de abstração que, lógico, modelo de dados lógico. É essa daí que representa, que mostra para a gente uma representação da visão do usuário, certo? Opção Q ali. Utiliza as técnicas de modelagem baseada em rede, hierárquica e relacional. Aqui, ele está dizendo que o nível de abstração depende de paradigma. Qual o nível de abstração que depende de paradigma? Bem, nós vimos que o nível lógico, o modelo de dados lógico, depende de paradigma e que o modelo de dados físico também depende de paradigma. Então, nós temos aqui entre a 2 e a 3, os dois dependem de paradigma. Opção R ali. Trata dos aspectos de implementação do SGBD. Pessoal, qual é o nível de abstração que trata dos aspectos de implementação? Os aspectos físicos. Modelo de dados físico, né, pessoal? O menor nível de abstração.
Agora ali ele quer saber qual o nível de abstração do modelo que é abstrato, que independe de um SGBD particular. Bem, nós vimos que o modelo conceitual é o modelo abstrato, que não depende nem de SGBD e nem de paradigma, correto? Dessa forma aí, nós temos a seguinte associação, 1S, 2P e 3R. Letra C. Pessoal, nós vamos ver agora uma breve revisão sobre a arquitetura de três camadas. Ela também é conhecida como arquitetura ANSYS-Spark. Essa arquitetura tem como objetivo separar as aplicações do usuário do banco de dados físico. Ela vai prover para a gente algumas camadas que são níveis de abstração, tá bom? Nós vamos ver aqui de cima para baixo as camadas de maior nível de abstração, que seria do nível externo, seguindo para o nível conceitual até chegar no nível interno, que é a camada que tem o menor nível de abstração. Bem, o nível externo ele vai apresentar um conjunto de visões para cada grupo de usuário. O usuário não vai ter uma visão geral do modelo, ele vai ver apenas o que é pertinente para ele. Nós temos o modelo corporativo lá. Um exemplo, nesse modelo corporativo aí, o departamento de vendas só vai ter visão da parte do modelo que é pertinente a vendas. Já o departamento de marketing só vai ter uma visão desse modelo pertinente para o departamento de marketing. Então, esse daí é o nosso maior nível de abstração, é o nível externo ou de visão, tá bom? O nível conceitual ele vai descrever a estrutura do banco de dados inteiro, para toda a comunidade de usuários, ou seja, nesse nível daqui conceitual, nós vamos ter uma visibilidade de todo o modelo corporativo. Já o nível interno, ele vai descrever a estrutura do armazenamento físico do banco de dados. Ele é o menor nível de abstração que nós temos aí nessa arquitetura. Tá bom, pessoal? Agora, você lembra daqueles atores que nós vimos anteriormente? Onde que esses atores se encaixam nessa arquitetura? É outra coisa que é importante da gente saber. Nós temos que saber aqui a correlação dos atores com a arquitetura ANSYS-Spark. Os usuários finais eles vão ficar na camada de nível externo, certo? De maior nível de abstração. Já o administrador de dados e os desenvolvedores de aplicação, eles vão estar interagindo com o nível conceitual. E por último, pessoal, nós vamos ter o DBA no nível interno, tá bom? Que é o de menor nível de abstração. Pessoal, aqui eu queria fazer só mais uma observação para vocês não confundirem, tá? Eu não sei por que os alunos geralmente confundem as camadas da arquitetura ANSYS-Spark com os níveis de abstração lá do modelo de dados. Então, no ANSYS-Spark nós vamos ter três camadas: nível externo de visão, nível conceitual e o nível físico ou interno, certo? Não vamos confundir isso daí com os níveis de abstração do modelo de dados lá, conceitual, lógico e físico, que a gente acabou de fazer uma revisão também. Tá legal, pessoal? Aqui nós vamos ter aqui uma descrição de cada camada, tá? O nível externo de visão, ele vai criar um conjunto de visões de usuário, como nós vimos ali atrás, onde cada um descreve a parte do banco de dados em que um grupo de usuários em particular está interessado e oculta o restante. Ou seja, voltando no nosso exemplo, a equipe de marketing só vai ver a parte do modelo corporativo A que tem significado para a equipe de marketing. O restante do modelo, que não tem a ver com as funções deles, vai ser abstraído. Aqui é o maior nível de abstração. Já o nível conceitual, a gente vai ter o quê? Um esquema conceitual que descreve a estrutura de um banco de dados inteiro para uma comunidade de usuários. Ela vai ocultar detalhes da estrutura física e se concentra na descrição das entidades, dos relacionamentos e operações do usuário e restrições. Ela oculta a estrutura física, porque essa daqui é responsabilidade do nível físico ou interno. Ele vai ter um esquema interno, que descreve a estrutura de armazenamento físico do banco de dados. Certo, pessoal? Agora nós vamos ver as questões que cobram esses assuntos aí. A questão de número 5 é do edital de 2012 do Liquigás, para o cargo de administrador de banco de dados.
A arquitetura ANSI-Spark de um SGBD, de um sistema gerenciador de bancos de dados, divide-se nos níveis. Essa questão aqui simplesmente está querendo saber quais são os níveis da arquitetura ANSI-Spark. E, pessoal, como vocês podem ver, todos esses conceitos aí foram cobrados recentemente, tudo do edital de 2012 para cá. Quais são os níveis aí da arquitetura ANSI-Spark que nós acabamos de ver? Do mais alto nível para o menor nível de abstração, nós temos o quê? Nível externo de visão, nível conceitual e o nível interno. Opção A é a nossa resposta. Externo, conceitual e interno. Próxima questão, questão de número 6. Ela já é uma questão de 2010, da Petrobras, para o cargo de Engenharia de Software. Aqui nessa questão, ela pede para a gente relacionar os usuários dos sistemas de banco de dados, apresentados na coluna da esquerda, com seu escopo de atuação respectivo na arquitetura ANSI-Spark, listado na coluna da direita. Então, ela quer saber o seguinte, onde os atores do SGBD se encaixam nas camadas da arquitetura ANSI-Spark. Como nós acabamos de ver ali, nós temos o usuário final, que fica onde, pessoal? O usuário final fica no nível externo, no nível de visão, letra P. O administrador de banco de dados. O administrador de banco de dados ele vai ficar no nível interno, certo? No menor nível de abstração. Já o administrador de dados, ele se enquadra na camada do nível conceitual, certo? Juntamente com o desenvolvedor de aplicações, que também fica no nível conceitual. Dessa forma, aí nós temos 1P, 2R, 3Q e 4Q. Ó, opção A, 1P, 2R e 3Q. Certo, pessoal? Vamos agora continuar com a nossa revisão teórica. Quando nós tratamos aí da arquitetura ANSI-Spark, nós também temos um outro conceito que é o de independência de dados, tá? O que vem a ser essa independência de dados? Ela é a capacidade de alterar o esquema de um nível do sistema de banco de dados sem ter que alterar o esquema do nível mais alto. Como nós vimos aí, nós temos o nível interno, que tem o esquema interno. Nós temos o nível conceitual, que tem o esquema conceitual, e o nível externo, que tem a visão externa, né, para os grupos de usuários. A independência de dados ela permite que um esquema de um nível inferior seja alterado sem ter reflexo na camada de nível superior. Por exemplo, nós teremos aí alterações no nível conceitual que não afetariam o nível de visão ali, o nível externo, ou alterações no nível interno que também não afetariam as camadas de cima. Isso daí, pessoal, é conseguido porque nós temos aí os mapeamentos. Esses mapeamentos aí que seriam alterados efetivamente caso o esquema de um nível inferior fosse alterado. Então, como que essa independência de dados é provida aí? Nós conseguimos a independência porque nós temos um mapeamento ali. Então, se nós alterarmos o esquema interno, o esquema conceitual, de acordo com os conceitos da independência de dados, não seria afetado. Por quê? Porque o mapeamento que seria reajustado para estar suprindo aí essa alteração. Isso daí, pessoal, nos dá dois conceitos aí que nós temos que ter em mente, tá? São dois tipos de independência de dados, na verdade, que nós temos que ter em mente, que é a independência lógica, que vem a ser o quê? A independência onde alterações no esquema conceitual não refletem no nível de visão ali, no nível externo. E a dependência física, que seria as alterações que ocorrem no esquema interno que não afetariam as camadas superiores, no caso aqui o esquema conceitual. Então, pessoal, o que é importante a gente ter em mente aqui? Que essa independência de dados é conseguida por causa da existência desse mapeamento que nós temos, esse mapeamento daí que é responsável por manter a abstração, né, das camadas superiores em relação às alterações do esquema da camada inferior e derivado disso daí, nós temos dois conceitos que seriam independência física e lógica. No caso da independência lógica de dados, nós vimos ali que é o quê? A capacidade de alterar o esquema conceitual sem ter que alterar os esquemas externos ou os programas de aplicação. Já a independência física de dados
nós vimos que é a capacidade de alterar o esquema interno sem ter que alterar o quê? O esquema conceitual, que está no nível imediatamente acima, certo? Então, o conceito de independência de dados está relacionado com a capacidade de quê? Alterar esquema de um nível sem afetar um nível superior. Vamos exercitar os conceitos que nós acabamos de revisar, pessoal? Questão, então, de número 7, do edital de 2013, IBGE, para o cargo de suporte operacional. A independência de dados é uma das propriedades dos SGBDs relacionais. Ela é atingida por meio do uso de 3 níveis de abstração de dados, representados usualmente na forma dos esquemas. Aqui ele está citando o conceito de independência de dados, mas, na verdade, ele quer o quê? Os 3 esquemas lá da arquitetura ANSYS Spark. Nós temos quais os níveis lá? Externo de visão, conceitual, físico ou interno. Bem, letra C é a nossa resposta. Da camada de nível inferior para a camada de nível superior, nós vamos ter o esquema físico, conceitual e externo. Certo, pessoal? Vamos então para a próxima questão. Número 8 aí, edital de 2012, Liquigás Infraestrutura. O conceito de independência de dados em sistema de gerência de banco de dados está relacionado aos vários níveis de abstração de dados, conhecido como esquemas. A independência de dados. Aí vamos lá, ele quer saber qual tipo de independência de dados corresponde à explicação que ele está dando, certo? Então vamos lá, na letra A, ele diz que a independência de dados conceitual é a possibilidade de alterar o esquema interno sem precisar modificar o esquema externo. Bem, nós não vimos independência de dados conceitual. A independência de dados física é a possibilidade de alterar o esquema interno sem precisar modificar o esquema conceitual. Essa é a resposta certa, né, pessoal? Nós vimos que nós temos lá a independência lógica, que é a capacidade de mudar o esquema conceitual sem mudar lá o esquema externo, e nós vimos que nós temos justamente a independência física, que é a possibilidade de alterar o esquema interno sem precisar modificar o esquema conceitual. Mas vamos continuar lendo as outras opções para ver os erros ali. Ele diz que a independência de dados externa é a possibilidade de alterar o esquema interno sem precisar modificar o esquema físico. Aqui ele trocou tudo, nós não temos independência de dados externa. E aqui ele está dizendo que a possibilidade de alterar o esquema interno sem precisar modificar o esquema físico. Bem, está tudo errado aqui. Na opção D, ele está dizendo que a independência de dados interna é a possibilidade de alterar o esquema conceitual sem precisar modificar o esquema externo. Essa daí é a independência lógica, né, pessoal? Capacidade de alterar o esquema conceitual sem afetar o quê? O esquema externo. Essa daí é a independência lógica. Letra E, ele diz que a independência de dados lógica é a possibilidade de alterar o esquema externo sem precisar modificar o esquema interno. Como nós vimos aí, nós não temos um conceito de independência onde nós vamos alterar uma camada de nível superior que afete a de nível inferior. Na verdade, a dependência é o oposto. Nós temos as camadas superiores dependendo da camada inferior. Nessa daqui ele trocou tudo também. Resposta à letra B, certo? Próxima questão. Questão do edital de 2011 do BNDES, Desenvolvimento de Sistemas. No padrão ANSI para arquitetura de gerenciadores de bancos de dados, estão presentes 3 níveis de esquema: interno, conceitual e externo. Com a utilização dessa arquitetura, surge o conceito de independência de dados, que consiste na capacidade de... Ele quer saber simplesmente qual é o conceito de independência de dados. Vamos às opções? Letra A. Apagar dados do banco de dados e desfazer essas remoções dentro de uma única transação? Nada a ver, né, pessoal? Letra B. Fazer alterações em dados que somente serão visíveis a outros usuários quando o término da transação. Também não tem nada a ver. Letra C. Alterar o esquema de um nível sem ter que necessariamente alterar o esquema de nível mais elevado. Perfeito. Resposta letra C. Vamos ver então qual é o erro das outras opções. Letra D. Executar consultas SQL com vários níveis de subconsultas.
Nada a ver com independência de dados. Letra E. Manter a integridade do banco de dados através do uso de chaves estrangeiras. Pessoal, também não tem nada a ver com o conceito de independência de dados, não é verdade? Bem, aqui está o gabarito das 9 questões que nós abordamos aí em relação a esses conceitos básicos. Fica aí o aviso para vocês, embora não caiam com tanta frequência como as questões dos próximos tópicos que nós iremos estudar, são questões que podem fazer diferença na prova. Cada questão ali, cada ponto pode te diferenciar do concorrente. Então é importante a gente estar ligado nesses conceitos básicos aí. Vocês viram que são questões recentes, do ano de 2012 para cá, não é verdade?